Este webinar, O Valor da Informação em Tempos de Pandemia, será uma conversa com a doutora Helena Donato, que é a diretora de Serviços de Documentação e Informação Científica, SDIC, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. A doutora Helena é pós-graduada em Ciências Documentais pela Universidade de Coimbra, assistente convidada da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, editora-chefe adjunta da Acta Médica Portuguesa, consultora de edição médica e bibliometria da revista Pulmonology e da revista portuguesa de cardiologia. Por parte da EBSCO, temos a participação da Benedita Menezes, ela é Implementation Manager da EBSCO Health, muitos de vocês já conhecem a Benedita. Ela é uma profissional de tecnologia e recursos de informação com muita experiência na área de saúde e sector farmacêutico. E atualmente trabalha como gestora de implementação médica na Espanha e Portugal e também na América Latina, e conta também com uma experiência muito vasta de trabalho em outros países da Europa, com conhecimento dos sistemas de saúde e de vários clientes importantes. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Gostaria de agradecer à doutora Helena e à Benedita por ter organizado esse webinar para a gente. E agora passo a palavra para a minha colega Benedita. Obrigada. Obrigada, Rocio, pelas apresentações. Bom dia a todos os que estão no Brasil e boa tarde aos que estão em Portugal. Tal como mencionou a Rocio, a EBSCO durante este período de pandemia tem tentado organizar uma série de webinars com apresentações, debates no âmbito da informação médica e científica para ajudar todos os que lidam com a dificuldade na gestão do enorme volume de publicações, com as alterações na forma, mas também no acesso às mesmas, o entendimento de quais são as evidências comprovadas no momento em que ainda muito pouco se sabe e que a informação que vai chegando dos ensaios clínicos e dos estudos publicados é dispersa e é bastante variada. Neste contexto, hoje temos o prazer de contar com a participação da doutora Helena Donato, que é uma verdadeira especialista no âmbito da informação médica e científica, tanto na sua função como diretora de um dos maiores centros, diretora de serviço de um dos maiores centros de documentação e informação universitários portugueses, que é o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, como também pela sua experiência no mundo da publicação, como editora-chefe da Ata Médica Portuguesa e consultora de outras revistas, e também a sua experiência no âmbito académico como professora e investigadora. Muito obrigada por ter aceitado participar neste webinar, doutora Helena. É mesmo um prazer contar com a sua participação e poder ouvir a sua opinião em relação a estas mudanças que estão a ocorrer, mas também as suas expectativas em relação ao futuro. Passo-lhe a palavra. Muito obrigada, Benedita, e com muito gosto que aceitei este desafio. Como disse, é uma área que me agrada, a informação e a divulgação da informação, e vou falar e vou responder de imediato a essa sua primeira questão do valor da informação em tempos de pandemia. Falar sobre a Covid-19 e o SARS-CoV-2 já não é preciso, já não precisam, infelizmente, de introdução, porque muito graças à disseminação do conhecimento científico que foi feito de uma forma muito rápida e teve uma importância muito relevante para enfrentar esta pandemia. E essa necessidade de divulgar rapidamente uma comunicação eficaz, de informação credível, foi preciso, e para que ela se realizasse de uma forma correta, foi preciso conceber algumas estratégias de comunicação e estratégias de comunicação eficazes para essa divulgação, como eu disse, a informação credível. E porquê? Não só para evitar a pandemia de notícias falsas, porque começaram a ser difundidas algumas teorias de conspiração e por isso houve necessidade de dar acesso rápido à informação científica para combater esta disseminação da desinformação,
mas também e principalmente dar acesso à informação essencial que podia orientar políticas de saúde, desenvolvimento terapêuticas e de vacinas. Assim, os investigadores, as instituições, as próprias revistas científicas assumiram essa responsabilidade e começaram a partilhar rapidamente o conhecimento que estava disponível. E foi necessário arranjar novas formas e as equipas tiveram que se reinventar para transmitir a informação científica de uma forma rápida e que essa informação científica fosse simultaneamente fidedigna e muito precisa. A doutora Helena pensa que a Covid-19 está a remodelar a forma como se publica? Eu penso que sim, de alguma forma está. E nós temos assistido a isso mesmo. Tradicionalmente, a comunicação, a forma mais frequente de comunicar, de publicar, era com as revistas científicas, com as revistas com peer review. Mas a lentidão dos processos de publicação vão desde a submissão, passando pelo peer review e depois toda a fase editorial das revistas, acaba por ser um problema e tem sido um problema durante todos os surtos. E a verdade é que também não serve muito a informação ser muito escrutinada e depois quando chega, já não chega a tempo, não é? Por isso, as revistas tiveram que modificar procedimentos. Também os investigadores encontraram outros canais para divulgarem rapidamente as suas investigações, são as plataformas ou os servidores de prints, e também se está a assistir algo que já existia, mas agora com maior força, de iniciativas de Open Science ou Open Science. Por isso, o que se está a tentar fazer ao publicar é garantir que a informação tem algum escrutínio, mas que é disponibilizada no menor tempo possível. E o que estão a fazer as revistas? Ora, então, as revistas estão a acelerar muito todos os seus processos. As revistas estão a acelerar, como eu já disse, o processo de publicação, que vai, como eu já mencionei, desde a submissão dos artigos, àquela primeira triagem pela equipa editorial, o envio para peer review e depois um sistema de peer review que habitualmente é lento e depois toda a edição dos trabalhos antes de serem disponibilizados. E as revistas estão, e as suas equipas editoriais têm trabalhado horas extra e têm modificado alguns procedimentos para conseguir que todo esse tempo que habitualmente demora meses seja encurtado para dias ou até semanas. E as revistas, a contribuição dos autores, dos revisores, dos editores, das equipas editoriais, têm abraçado este esforço em tempo de pandemia, disponibilizar rapidamente aquilo que é submetido às revistas. Elas estão a fazer o seu melhor e estão, de facto, a publicar em tempo recorde. E essa publicação em tempo recorde fica muito a dever-se à diminuição dos tempos de peer review, como eu já mencionei. E como é que isso é feito? As revistas estão a tentar aumentar o pool de revisores, fazendo calls para os revisores se inscreverem e se disponibilizarem para fazer uma revisão rápida. E também algumas revistas estão a pedir logo que os trabalhos são submetidos aos autores para autorizarem um peer review portátil, um portable peer review. O que é que isto significa? Significa que o artigo, se for submetido a uma revista e a revista não o aceitar, mas tiver feito todo o processo de peer review,
o artigo possa ser enviado para uma outra revista automaticamente e levar o peer review com ela, e dessa forma acelerar a publicação. E o que tem acontecido, o que as revistas têm tentado, basicamente, é manter a qualidade na publicação, mas publicando mais rápido com o peer review. Criar aqui um equilíbrio entre escrutinar a informação, mas publicar rapidamente e com qualidade. Ouve-se falar muito também dos preprints, e essa é a minha próxima questão. Se nos pode explicar o que é que são os preprints e qual é a sua importância neste momento? As plataformas de pré-print já existiam, só que na área da biomedicina ainda não estavam a ser muito utilizadas. E este surto incentivou a publicação, a disponibilização dos trabalhos em plataformas de pré-prints. Como eu estava a dizer, já eram muito usados na área da física, na área da matemática, mas embora já existissem os servidores de pré-prints para a área da biomedicina, como o BioArchive, o medRxiv, ainda não estavam a ser utilizados. E o que é que eles são? São plataformas em que os investigadores podem disponibilizar os seus manuscritos sem serem sujeitos a peer review. Ou seja, os seus trabalhos são disponibilizados sem atrasos, são disponibilizados mais rapidamente. Quando os investigadores submetem os seus trabalhos a estas plataformas, eles são sujeitos a uma análise editorial rápida e depois são disponibilizados e são escrutinados depois de serem disponibilizados. Têm que um peer review, mas depois feito pós-disponibilização pela comunidade. Várias editoras têm incentivado a disponibilização de conteúdos em pré-prints, nomeadamente a BMJ, a editora BMJ, que é uma das responsáveis por uma destas plataformas de pré-prints na área médica. O medRxiv resulta de uma parceria da BMJ com a Cold Spring Harbor Laboratory e com a Universidade de Yale. E eles incentivam, como eu estava a dizer, e apoiam esta prática dos autores, dos investigadores disponibilizarem os seus trabalhos nas plataformas de pré-prints, mas seguindo depois uma recomendação, que é se eles forem submetidos a seguir a uma revista e se forem aceitos, na plataforma de pré-print tem que se colocar a referência onde foram publicados. E isto seguindo as orientações, o que já está estipulado nas normas do International Committee of Medical Journal Editors, que já prevê isto da publicação dos pré-prints e depois a publicação definitiva numa revista científica. E em relação ainda aos pré-prints, não é preocupante esta rápida disseminação? Existem e permanecem algumas preocupações sobre esta rápida disseminação da informação, mas nesta altura é pensar o que é que causará mais danos. Será uma lenta disseminação do conhecimento científico ou uma rápida disseminação? Mas mesmo assim nós temos que pensar noutra coisa, é que estes pré-prints não são disponibilizados sem ter uma verificação. Tanto o BioArchive como o medRxiv têm um processo de verificação em duas camadas, em que numa primeira etapa os documentos são examinados pela equipa interna, que verifica se há problemas de plágio, alguma falta de informação relativa a autores, o que é que pode faltar, e depois há uma segunda etapa em que estes pré-prints, estes manuscritos, são examinados por especialistas, que vão analisar o conteúdo não científico e os riscos que pode ter para a saúde e para a biossegurança.
Normalmente, nesta segunda etapa, o bioarchive demora cerca de 48 horas, a MedArchive já demora um bocadinho mais. Antes de disponibilizar os trabalhos, demora cerca de 4, 5 dias, como tem a ver com a saúde humana, há outro tipo de preocupações. Mas temos que ter a noção que estes trabalhos são escrutinados, porque, como eu disse há pouco, esta revisão, este peer review é transferido para a comunidade e temos exemplos disso. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um pré-print que apareceu que comparava o SARS-CoV-2 com o HIV e que mal foi disponibilizado, foi tão escrutinado, tão criticado, que foi rapidamente retirado. Por isso também estão a ser escrutinados estes manuscritos que estão a ser disponibilizados nestas plataformas. E também temos que ver, e o que é que poderá ser mais preocupante, é disponibilizar nestas plataformas de pré-prints, em que nós já sabemos que temos que estar a avaliar os trabalhos com cuidado, ou publicar em revistas em que estão a acelerar o processo de peer review, estão a ter um peer review muito, muito rápido e que podem deixar passar também alguma coisa. E depois, como é publicado numa revista fidedigna, as pessoas acreditam naquilo que está a ser publicado. E não é só agora em tempos de pandemia, porque se vamos ver revistas de topo com elevado fator de impactos que retratam com frequência alguns dos trabalhos que publicam, porque muitas vezes o peer review não é infalível, não é? Pode passar falsa ciência, dados fabricados, tudo isso. Mas eu acho que sim, vale a pena. A próxima questão diz respeito ao Open Science. Também se tem falado muito sobre ciência aberta. Ouvir um bocadinho a sua opinião e perspectiva em relação a esta questão. Como tem aí nesse slide, de facto é curioso porque estamos a viver numa época de ciência aberta em tempos de fronteiras fechadas. É muito curioso e muito interessante. E esta ciência aberta visa que não sejam apenas as publicações finais a estarem acessíveis em acesso aberto, mas também tornar transparente ao público e disponibilizar ao público as outras fases e elementos da investigação, como os dados, as amostras, softwares, entre outros, devem estar disponíveis. O acesso à investigação não deve ser o privilégio de um grupo restrito, não é? Porque isso vai contrariar a cultura colaborativa de investigação e de uma sociedade que funcione bem, deve estar disponível para todos. E por isso os governos, os financiadores, a indústria, a comunidade científica em todo o mundo apelaram ao aumento do acesso aberto à investigação, porque permitiria salvar vidas. E em resposta a este apelo, a comunidade científica entrou em ação. Os investigadores trabalharam muito, estabeleceram esforços colaborativos, partilharam abertamente os seus dados e resultados. Muito do que está a ser feito não teria sido possível se outras instituições não disponibilizassem de forma aberta os seus testes, aquilo que já tinham feito. E também as revistas e as editoras reagiram a esta necessidade urgente, permitindo o acesso aberto à investigação. As revistas científicas responderam de uma forma muito responsável, parece-me a mim, desbloqueando todo aquele material que normalmente precisava de subscrição, todos os trabalhos que necessitavam de subscrição, mas agora tudo que era relacionado com a Covid-19 disponibilizaram de forma aberta. E algumas revistas até
renunciaram às taxas de publicação, aquelas taxas de processamento de artigos. Algumas renunciaram quando os trabalhos diziam respeito à Covid-19. E é engraçado que em Portugal também se verificaram coisas semelhantes, algumas revistas, nomeadamente a Ata Médica Portuguesa, está a fazer um esforço muito grande para publicar artigos relacionados com a Covid-19, e nesta parte do Open Science temos o exemplo da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que rapidamente lançou um portal, o Science for Covid-19, para ajudar os investigadores a colaborarem entre si e encontrarem parcerias. Por isso, concluindo esta questão que me colocou da Open Science, acho que sim, que a Covid-19 impulsionou este movimento da Open Science e do Open Access à informação. Outra questão é, passando agora um bocadinho a olhar para o futuro, como é que os investigadores vão ser avaliados nesta realidade Open Science? Bem, uma coisa é certa, os requisitos só da publicação em revistas com fator de impacto não serão suficientes. Vai ser necessário encontrar um equilíbrio, vai ser necessário pensar como é que se vai avaliar a ciência aberta, porque até agora muitas das avaliações têm sido feitas com base nas métricas quantitativas, nos números, quantos artigos publicados em revistas com fator de impacto, qual o índice H dos autores, mas com a ciência aberta e a publicação e acesso aberto, tem que ser, esta forma tradicional de avaliar tem que ser. Vai ser preciso um sistema de avaliação que avalie e recompense a colaboração, que reconheça estas contribuições para a comunidade científica, e acredito que isto vai ser muito importante, porque sem esta alteração das métricas de avaliação, o Open Science e a publicação e acesso aberto também não poderá evoluir muito, tem que ser recompensada, sem haver incentivos de recompensa, a forma de incentivar, de recompensar, de avaliar a colaboração, a partilha dos dados, dificilmente pode avançar muito mais. Em relação a este tema, eu recomendo uns webinários muito interessantes da European University Association, que são os Perspectives on Academic Career Assessment in Europe, que são muito interessantes. Foram 3 webinários que estão disponíveis e que eu aconselho a que ouçam. E também para quem tem dúvidas sobre como é que poderá ser feita a avaliação da Open Science, o documento da Comissão Europeia, o Evaluation of Research Careers, Fully Acknowledging Open Science Practices, em que há uma reflexão sobre como recompensar, incentivar e reconhecer os investigadores que praticam a ciência aberta, porque tem que haver uma matriz de avaliação mais abrangente, que não avalie só de uma forma quantitativa, mas com indicadores qualitativos. Vamos falar então um bocadinho do futuro, o que é que vai acontecer depois da Covid-19? Qual é a sua opinião em relação a estas questões que temos por aqui? É assim, são um conjunto de questões, não é? Porque eu também não tenho, isto é tudo muito novo e há uma série de questões que nós devemos colocar. O que é que vai acontecer, como está a dizer, depois da Covid-19? Será que a ciência vai voltar aos meios formais de comunicação e colaboração e publicação? Eu acredito que não. Vai haver uma alteração.
Tenho a certeza que os pré-prints vão continuar e vão ter um papel muito importante, tiveram um papel muito relevante na atual pandemia, mas terão também no futuro. Vejam, são as próprias editoras que já fomentam a disponibilização dos pré-prints, em que os trabalhos sejam escrutinados pelo público e depois possam ser submetidos às revistas e publicados de uma forma definitiva. Já há normas até, como eu mencionei, do ICMJE, para como isso se pode processar. E depois, sem dúvida, que tem que haver uma nova forma de recompensar, reconhecer as contribuições da comunidade científica durante esta pandemia e futuras crises de saúde pública. Tem que haver uma nova forma de avaliar a ciência aberta. E uma coisa temos a certeza, é que este surto já mudou a forma como se comunica a ciência e os webinars também são um exemplo disso mesmo. Por isso, acredito que serão para manter muitas destas alterações que ocorreram agora, incentivadas pela Covid. Não será uma coisa conjuntural, mas passará a ser uma coisa estrutural. É talvez um dos aspectos mais positivos desta crise, do lado negativo da pandemia. Exatamente. Outra coisa que eu acho que também é importante, e isso até deixava para a Benedita, porque muito melhor do que eu, poderá explicar como é que funcionam as plataformas de apoio à decisão clínica e o que é que fizeram durante a Covid-19. Nós temos que ter noção que nas bases de dados que nós utilizamos habitualmente, como a PubMed, a Embase, muito do que está a ser disponibilizado não vai estar indexado nestas bases de dados, devido às políticas de indexação dessas mesmas bases de dados, os pré-prints, os estudos não publicados, incluindo ensaios clínicos, não vão estar lá disponíveis e vão ser necessários sínteses de evidência para apoiar a decisão clínica, para os clínicos atuarem em point of care. Por isso acho que será muito importante avaliar a validade dos trabalhos, a avaliação crítica e depois fazer uma síntese da evidência daquilo que é publicado. Por isso acho que estes resumos de evidência terão muita importância, mas como eu disse aí, peço à Benedita, falará muito melhor, com muito mais propriedade sobre isso do que eu. Obrigada, doutora Helena. Eu vou então aproveitar este tempo para falar especificamente da Dynamed, que é uma ferramenta de síntese de evidências, tal como comentava a doutora Helena, mas também de apoio à tomada de decisões clínicas e, portanto, que tem um importante papel durante esta crise mundial de saúde pública. Começo por mostrar a pirâmide da evidência científica um bocadinho para localizar onde é que encaixa a Dynamed quando olhamos para a pirâmide e como podem ver encaixa nos dois níveis mais elevados desta pirâmide. O que é que isto significa? Que tanto podemos utilizar Dynamed para esta tarefa de estar sistematicamente a atualizar-nos com as evidências mais relevantes, como também, já pensando especificamente no point of care, para responder a perguntas clínicas, para trazer uma orientação sobre como atuar com um paciente com uma determinada condição. Quem é que é responsável por todo o conteúdo que vamos encontrar na Dynamed? Temos uma equipa editorial composta por médicos, por cientistas, por especialistas na escrita médica e também por especialistas na metodologia de avaliação crítica da literatura. Paralelamente, trabalhamos com uma extensa rede de médicos que estão espalhados por todas as partes do mundo, não são parte da nossa equipa editorial, são profissionais de saúde que estão fundamentalmente dedicados
à prática clínica e que colaboram com a nossa equipa editorial para trazer a perspectiva, as necessidades, a visão de quem está na prática clínica, para que possamos sistematicamente, e pensando no conceito base de medicina baseada em evidência, aclarar as evidências que nos chegam das publicações científicas com esta experiência clínica de quem está dedicado a assistir pacientes no seu dia a dia. Trabalhamos com uma metodologia bastante rigorosa de medicina baseada em evidência, que consiste de 7 passos, como estão aqui a ver, e que começa com a identificação de novas evidências. Em que é que consiste este primeiro passo, que é relevante mencionar para que se entenda todo o trabalho que depois é feito em sequência pela nossa equipa editorial. Portanto, começa com a vigilância sistemática da literatura, onde, através da utilização de um programa com tecnologia de ponta, todos os dias um extenso conjunto de literatura está a ser monitorizado e avaliado. Portanto, dá-nos uma capacidade, a utilização deste programa, de monitorizar e avaliar realmente um conjunto muito vasto de literatura que chega das mais diversas publicações e revistas consideradas importantes a nível mundial, bem como sistemas de revisão sistemática, sistemas de guidelines, bases de dados de fármacos, portanto, tudo isto está a ser monitorizado e avaliado diariamente. Em sequência é feita uma triagem sobre todo este conteúdo encontrado. Esta triagem é realizada por médicos, jornalistas e especialistas com treino específico em análise científica. E neste momento em que se faz esta triagem, o objetivo é avaliar a relevância determinada principalmente pelo potencial impacto nos resultados clínicos e na tomada de decisão. E num segundo nível também questionar ou perceber se aborda as questões que são normalmente mais frequentemente colocadas pelos profissionais de saúde. Qualquer artigo de pesquisa médica identificado e selecionado para inclusão na Dynamed passa por um processo objetivo de avaliação crítica e identificação de fontes potenciais de viés, onde em sequência se determina, se classifica o nível de evidência para que os utilizadores possam entender de forma rápida a qualidade das evidências que estão a ser relatadas. A avaliação crítica é concluída por uma equipa editorial que foi treinada rigorosamente em medicina baseada em evidência e também na metodologia de avaliação crítica de pesquisas científicas e médicas. Estas sínteses são depois escritas por médicos, avaliadas finalmente já pelos editores médicos, que estão divididos por grupos de especialidade. Portanto, no fundo, a ideia é explicar a metodologia com que trabalha a nossa equipa editorial, explicar o quão rigorosa é para trazer estas sínteses de evidências ao point of care ou a quem de facto procura novas evidências sobre, neste caso falamos especificamente do tema Covid-19. Este tópico, a Covid-19, está disponível de forma livre, está de forma gratuita a qualquer utilizador. Portanto, simplesmente com ir à página dynamed.com podemos utilizar um motor de pesquisa para chegar ao tópico Covid-19 e todo o conteúdo que foi incorporado neste tópico está disponível gratuitamente. Pode ser interessante começar por consultar as últimas atualizações ao tópico, onde de forma rápida vamos poder ver com a indicação da data de publicação, uma breve descrição sobre que tipo de atualização foi publicada e onde é que foi publicada, também a data de publicação
do artigo original, e já depois poder aceder a todo o resumo do artigo publicado, do estudo publicado. Portanto, permite-nos de forma rápida consultar e atualizarmos-nos com todas as últimas evidências encontradas e já avaliadas criticamente para o tópico da Covid-19. Permite-nos também, já indo às sínteses das evidências, e tal como mencionei anteriormente, aceder ao nível de evidência que foi atribuído a cada um dos estudos que aparecem sintetizados. De forma bastante simples, conseguimos ver um nível de evidência que funciona a 3 níveis. Portanto, evidência mais alta, nível 1, evidência moderada, nível 2, evidência mais baixa, nível 3, bem como todos os critérios objetivos que é preciso cumprir para chegar a um nível de evidência mais elevado. Sabemos e acabamos a perceber isto de forma muito mais clara, depois da explicação que nos deu a doutora Helena, que existe esta preocupação de publicação rápida. Alguns dos estudos que estão a ser publicados não estão classificados com um nível de evidência alto, porque não obedecem a alguns critérios de qualidade de evidência, nomeadamente ter grupos de controle, ter sido feito um follow-up mais prolongado, os resultados não serem estatisticamente tão significativos, etc. Há uma data de fatores que leva a que a maioria destes estudos que estão a ser publicados não tenham um nível de evidência mais elevado, uma vez que existe também esta preocupação da publicação mais rápida, mas permite-nos, acima de tudo, conhecer qual foi a avaliação feita já pela nossa equipa editorial e, portanto, o utilizador, de forma rápida, consegue perceber que evidência está a ser relatada. Permite-nos também obter uma orientação imediata, sobretudo pensando em quem está no point of care e necessita de facto de perceber como é que pode proceder com um paciente com determinadas condições e ver quais foram os estudos que sustentam, de facto, essas recomendações. Portanto, por um lado, estão as recomendações, as orientações, muitas vezes vêm das sociedades científicas e profissionais, e, por outro lado, encontramos os estudos que originaram essas mesmas recomendações, para que, de facto, a tomada de decisão seja feita de forma consciente, conhecendo todos os dados disponibilizados ao dia de hoje. Isto acontece de forma significativa, sobretudo agora estamos a ver a publicação de vários estudos com terapias já existentes no mercado, experimentais para o tratamento da Covid-19 e, portanto, conseguimos analisar os vários estudos que vão sendo publicados, a qualidade da evidência, o que é que está a ser descoberto rapidamente, ou na tentativa de ser rápido, no que diz respeito à Covid-19. Podemos também, no tópico Covid-19, bem como em qualquer outro tópico da Dynamed, aceder diretamente às guidelines e ver uma amostragem das guidelines por região do mundo. Existe alguma variação e, portanto, podemos diretamente consultar as guidelines internacionais, as americanas, as europeias, as da América Latina, portanto, de qualquer parte do globo, vamos encontrar as guidelines mais atualizadas, bem como o acesso aos textos completos através de um clique para que possamos saltar da informação que encontramos na Dynamed já diretamente, por exemplo, no que respeita às guidelines, ao texto completo de uma determinada guideline. Gostaria de terminar esta apresentação sobre a Dynamed e as suas características, e especificamente no que diz respeito à Covid-19, por mencionar que temos este tópico em acesso aberto e gratuito, portanto, qualquer utilizador
pode aceder à página da Dynamed, www.dynamed.com, e ir ao tópico Covid-19, consultar todo este conteúdo. Mas temos em simultâneo outras 2 páginas em que disponibilizamos informação também importante e interessante, e em que tentamos sistematicamente atualizar este conteúdo. A primeira página que temos aqui do lado esquerdo diz respeito a um portal onde vamos encontrar fundamentalmente artigos de blog, links para outros recursos da EBSCO que também têm tópicos em acesso aberto, sobretudo estes tópicos que dizem respeito à Covid-19 e que pode ser interessante consultar. E do lado direito vamos encontrar este portal que se chama Covid-19, que foi feito pela nossa equipa editorial e onde se tenta organizar toda a informação de interesse do que diz respeito à Covid-19, sejam as últimas notícias, sejam as guidelines de vários países a nível mundial, sejam acesso a outros editores ou outros recursos que também estão em Open Access, e portanto os links vão estar nesta página. Sobretudo nesta página temos motores de pesquisa a funcionar que vão permitir filtrar o conteúdo e fazer uma pesquisa mais direcionada ao conteúdo que se está a tentar localizar. Portanto, sugiro-vos a consulta de qualquer um dos recursos que estão a ser disponibilizados pela EBSCO nesta nossa tentativa de trazer conteúdo atualizado, relevante, confiável no que diz respeito à Covid-19 e, portanto, também fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição no que diz respeito ao trazer informação atualizada a quem de facto está nesta luta por não só no point of care tomar decisões junto dos pacientes, mas também na gestão de todo este conteúdo científico médico, tentando fazer a filtragem daquilo que é realmente relevante. Deixamos agora os últimos minutos para as perguntas. Não sei se já temos algumas perguntas no chat, Rocio, se nos podes fazer chegar as perguntas. Tanto eu como a doutora Helena Donato vamos estar disponíveis. A doutora Helena, contamos consigo agora também nesta fase, para responder a qualquer pergunta que queiram fazer nesta altura. Gostaria de animar todos vocês para perguntarem se tiverem alguma dúvida. Tiveram 2 pessoas que perguntaram sobre os webinars que a doutora Helena mencionou. Então, se pudesse comentar mais alguma coisa sobre esses webinars e qual é o nome da instituição, se era European University. Sim, os webinars foram organizados pela European University Association, EUA, e são sobre esta avaliação, são perspectivas sobre a avaliação da carreira académica na Europa, aquilo que está a mudar e que está relacionado com o Open Science e com o acesso aberto. Não só a ciência aberta, como também o acesso aberto à informação. São muito interessantes, são 3 webinars, foi na segunda, terça e quarta, mas estão disponíveis no YouTube. Ótimo, muito obrigada. Também queria comentar que esse webinar está sendo gravado. Algumas pessoas não conseguiram entrar, não conseguiram ter acesso, mas o webinar está sendo gravado e a gente vai colocar no nosso YouTube. Nossa conta do YouTube é EBSCO Português. Então, todos vocês, se quiserem voltar a assistir ou compartilhar com seus colegas de trabalho, podem fazer. E, bom, não sei se algum de vocês tem mais alguma pergunta. Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui no chat, senão a gente pode finalizar. Muito claras na explicação, não suscita dúvidas. Espero que seja um bom sinal, doutora Helena, que realmente não tínhamos posto a nossa audiência a dormir. Então, temos aqui da Mônica Garcia. Bom dia, agradeço pela apresentação, muito esclarecedora. Gostaria de ouvir a sua percepção em relação ao acesso aberto após pandemia.
Eu acho que o acesso aberto, agradeço a sua questão, e acho que o acesso aberto é para ficar, porque é um movimento que já existe há alguns anos e que faz todo o sentido, porque não, que não tem sido muito correto nos últimos tempos, no que ocorria no passado, é que eram as instituições públicas que estavam, na maior parte das vezes, a investir na ciência. E depois, quando precisavam ter acesso aos resultados dessa ciência, tinham que pagar, tinham que subscrever as assinaturas das revistas onde esses trabalhos eram disponibilizados. E já há muito que o acesso aberto é uma exigência das agências financiadoras, mas é um acesso aberto que normalmente não é no imediato, tem sempre ali um embarque de 6 a 12 meses. Mas agora, com a Covid, houve esta necessidade de um acesso imediato à informação. Acredito que isso se vai manter, não desta forma, tão aberta, mas acho que é algo que é para manter e que já aconteceu. E esta questão da disponibilização nas plataformas, nos servidores de pré-prints, que, como eu disse, já se verificava noutras áreas, nomeadamente na física, na matemática, começou a ser muito usado na área médica e um aumento muito, muito, muito grande. Os números em 2 meses dispararam o número de pré-prints disponibilizados nessas plataformas. Mas isto também só mudará verdadeiramente quando a avaliação das carreiras dos investigadores for feita de outra forma, porque se continuar a ser premiado a quantidade de artigos publicados em revistas com o fator de impacto e com o índice H dos autores, haverá sempre essa pressão para a publicação não em acesso aberto. Mas se mudarem essas formas de avaliar, como eu disse, também o acesso aberto terá mais peso, mais força para se manter. Obrigada, doutora Helena. Temos uma pergunta do Bruno Giusti, não sei se eu falei certo. Bom dia, não seria interessante pensar em uma espécie de tutorial para combater as fake news, ou seja, publicar um passo a passo para as pessoas identificarem uma notícia falsa, como, por exemplo, buscar a fonte da informação, etc. Assim, isso já foge um bocadinho do meu âmbito. Eu estou preocupada com a informação científica e com a divulgação da informação científica. E se a informação científica for bem divulgada, menos informação falsa estará disponível. Às vezes as fake news também vão proliferando porque falta o suporte científico, mas com uma disponibilização à comunidade da informação científica válida e bem escrutinada, acho que será uma forma de diminuir essa, como eu mencionei, essa pandemia da desinformação ou da informação falsa. A Edna da Silva comenta: você acredita que os pré-prints podem ser propagador de fake news com pesquisa de metodologia tendenciosa e sem avaliação? Eu acho que não, porque mesmo estas plataformas de pré-prints, como eu mencionei, a preocupação delas é mesmo apanhar aquela informação não científica, aquilo que são especulações, como dizer que as vacinas provocam autismo ou que fumar não provoca o cancro, isso se eles avaliam. Podem não ter aquela triagem científica de uma metodologia rigorosa, como fazem as revistas no peer review, mas tudo que pode ser usado e que pode ter um impacto negativo na biossegurança e que pode dar origem às fake news, eles controlam.
Ótimo. Tanto que estas plataformas de pré-print já nem estão a utilizar estes algoritmos computacionais que faziam previsões, já não aceitam esse tipo de trabalho. Obrigada, doutora Helena. Me comenta se esse eu acho que seria para a Benedita. Poderiam falar sobre a importância de recursos como a Dynamed e de acesso a conteúdo científico neste momento de crise e o estímulo ao uso desse tipo de ferramenta pós-pandemia? Bom, do nosso ponto de vista, o estímulo ao uso é o investimento que está a ser feito em trazer as evidências já sintetizadas, avaliadas criticamente da forma mais rápida possível. Portanto, temos uma equipa editorial totalmente dedicada à Dynamed e ao conteúdo específico agora no tópico Covid-19 e nos tópicos que estão à volta, portanto, não é o único tópico que está em acesso livre, aberto, gratuito, também os tópicos relacionados, nomeadamente populações especiais, por exemplo, Covid-19 em doentes oncológicos, em grávidas, etc. Há vários tópicos que estão a ser mantidos e atualizados sistematicamente, significa diariamente, com o volume de informação, nova informação que está a ser publicado, e portanto da nossa parte o investimento é exatamente em trazer com rapidez toda a nova informação que está a ser publicada. Por outro lado, como incentivo à utilização, eu penso que o maior incentivo é a percepção do que é que significa a utilização deste tipo de recursos. Portanto, qual é o peso positivo, neste caso, de poder consultar um recurso como a Dynamed para apoiar a tomada de decisões quando a informação que existe não está totalmente estabelecida, está a mudar com muita rapidez e, portanto, precisamos de orientações e apoio nas publicações sobre o que é preciso, que decisões há que tomar neste contexto de pandemia. Paralelamente, não é só o conteúdo da Dynamed que é está a disponibilizar em acesso gratuito, temos alguns outros tópicos, por exemplo, nos nossos recursos dedicados especificamente à área da enfermagem, a Dynamic Health e a Nursing Reference Center Plus, que também estão a disponibilizar conteúdos gratuitos especificamente relacionados com a Covid-19. Portanto, todo este conteúdo está nos links que eu mencionei anteriormente. Espero poder ter respondido à pergunta que me colocaram. Eu queria comentar também que estaremos enviando a apresentação e também o link de acesso ao vídeo no YouTube. Então, toda essa informação vai ser enviada. Também queria comentar, alguns de vocês me perguntaram se serão enviados os certificados de participação. Sim, serão enviados todos os certificados de participação pós o evento. E, bom, acho que terminamos as perguntas. Eu gostaria de agradecer todos os participantes pelas perguntas, por terem tirado tempo do seu dia para assistir o nosso webinar. Espero que tenham achado essa sessão informativa e envolvente e gostaria de agradecer principalmente a doutora Helena por ter preparado essa apresentação para a gente, a Benedita também por ter participado e é isso. Querem acrescentar alguma coisa, Doutora Helena? Benedita? Sim, claro. Doutora Helena, muito, muito obrigada pela sua participação, que muito nos honrou. Foi, do meu ponto de vista, muito interessante, muito esclarecedora. Acho que as suas perspectivas e visões sobre o que está a acontecer e até em relação ao que potencialmente irá acontecer pós-pandemia foi muito interessante. Por isso, muito obrigada por ter aceitado participar neste nosso webinar. Eu é que agradeço, tive muito gosto em colaborar, foi muito interessante refletir convosco sobre estes temas. Obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Esperemos que seja em breve. E deixamos para todos os assistentes os nossos contactos, caso a posteriori queiram fazer alguma outra pergunta que não tenha sido colocada agora, poderão contactar tanto a doutora Helena diretamente para o seu e-mail, como a mim para o meu e-mail, e teremos muito gosto em poder responder às perguntas que entretanto sejam colocadas. Obrigada a todos por terem assistido e espero que tenha sido interessante.